Há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar vossa vã filosofia. Com essa icônica frase de Shakespeare, a TV Tupi de São Paulo iniciava todas as noites, às 20 horas, mais um capítulo da novela A Viagem, a primeira novela espírita da TV brasileira. O ano era 1975. Eu estive lá e vou contar para vocês fatos e curiosidades sobre esse grande sucesso. Esta novela foi de autoria da Ivani Ribeiro, com assessoria do espírita J. Herculano Pires. A novela contou com 141 capítulos e teve a direção de Edson Braga e Atílio Ricó. Com um elenco estelar, essa produção contou com Eva Vilma, Altair Lima, Everton de Castro e Tony Ramos, dentre outros famosos da época. A história basicamente se baseava nas duas vidas de Diná, César e Alexandre, seja no plano carnal e posteriormente na segunda fase, no plano espiritual. Eva Vilma apresentou um sensível trabalho, principalmente na segunda fase da novela, no plano espiritual, como Diná. E foi premiada na época com todos os prêmios de melhor atriz, dentre eles o prêmio Troféu Imprensa e o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Levantadas todas as dimensões da crença, inclusive a comunicação entre os vivos e os mortos e o fenômeno da reencarnação. A autora se baseou em 2 livros para escrever a novela, que foram O Nosso Lar e A Vida Continua. Agora, eu vou contar para vocês algumas curiosidades dos bastidores dessa produção. Em 75, a Globo teve uma de suas novelas censuradas, que foi Roque Santeiro, a primeira versão. Sabendo disso, a TV Tupi diminuiu a novela que estava no ar, terminou mais rapidamente Ovelha Negra e acelerou a produção da sua próxima novela, que seria Viagem. Com isso, fizeram uma propaganda grandiosa, colocaram outdoors dizendo: assista a uma novela inédita com capítulos inéditos, claramente fazendo referência à reprise que a Globo tinha colocado no ar. Um fato curioso da época é que o ator Everton de Castro queria muito fazer o papel de Alexandre, mas Ivani Ribeiro achou que ele, como tinha cara de bom moço, não daria certo no papel. Ele ficou sabendo disso e entrou em desespero. Sabe o que ele fez? Colocou a roupa do Alexandre, colocou um bigode postiço, pegou uma moto incrementada e bateu lá na casa da Ivani Ribeiro. Sua secretária atendeu e perguntou quem queria falar com ela. Ele disse: fala para ela que é o Alexandre. Um fato curioso, e ela achou muita graça e ele acabou ganhando o papel. Esse fato está na biografia da autora Ivani Ribeiro. Outro fato que aconteceu na época, que a Eva Vilma, quando entrou na segunda fase da novela, que era o plano espiritual, ela, que inclusive foi gravada no Jardim Botânico de São Paulo, ela teve que morrer na história, na primeira fase, né? E isso causou uma polêmica grande na época, que ninguém entendeu nada, nem os fãs que estavam assistindo, os telespectadores, nem os críticos. Aí ela saiu em várias capas de revistas com a manchete: Eva Vilma morre em A Viagem. Como ficará a novela sem sua personagem principal? Isso foi outro fato interessante que aconteceu. E também na época ela ficou preocupada com a paz e a tranquilidade que eram mostradas no nosso lar. E chegou a declarar numa entrevista na revista Amiga que temia pelo suicídio coletivo, porque as pessoas poderiam, influenciadas pela novela, cometer um suicídio. Isso a preocupou muito. Outro fato que eu queria contar para vocês é que na época da exibição, a novela de Ivani sofreu uma forte pressão pela Igreja Católica. Os padres, em seus sermões dominicais, falavam para as pessoas: não assistam essa novela, isso é coisa do demônio. E com isso, eles incitaram cada vez mais a população, despertou a curiosidade das pessoas, e com isso a novela cresceu mais ainda em audiência. Aconteceu também que a atriz Márcia Maria, que fazia a dama do Brasil colonial no Nosso Lar, na segunda fase da trama, ela adoeceu e teve que ser substituída às pressas pela outra atriz da emissora, a Kate Hansen. Isso é um fato curioso porque houve uma troca de personagens, de atrizes no ar. A novela estava no ar e
eles tiveram que fazer essa troca. Outro fato, o jornalista Rogaciano de Freitas, que escrevia belas matérias, belas reportagens para a revista Amiga sobre a novela, ele se entrosou tanto com a equipe que foi convidado a participar da história. E ele aceitou, participando como um espírito na parte espiritual da novela. A história de Vani abordou outros assuntos interessantes, como a grande diferença de idade no relacionamento, o ciúme doentio, o racismo, a solidão na velhice, um músico brasileiro que queria fazer muito sucesso gravando em português, coisa que na época não era comum, né? Os compositores, os cantores gravavam em inglês para fazer sucesso nessa época. O espiritualista que assessorou Ivani Herculano Pires escreveu um livro. Ele transferiu o enredo da novela para um livro de grande sucesso na época. A Viagem foi a última novela de Ivani Ribeiro na TV Tupi, pois ela havia assinado um contrato com Silvio Santos. Em 1980, quando a Tupi estava prestes a fechar também, a trama foi reprisada, com abertura e músicas modificadas. Em 1994, a autora fez um remake da história para a TV Globo, adaptando-a para a época, para o horário das 19 horas, conseguindo repetir o sucesso da versão original. No elenco, contava com Cristiano Torlone e Antônio Fagundes. Bom, voltando para A Viagem de 1975, Chico Xavier esteve presente na primeira reunião onde estiveram reunidos o elenco da novela e a autora. E ele também escreveu o prefácio do livro. Outro fato, para a gente finalizar, é que faltando um mês para o encerramento da novela, Chico Xavier enviou um telegrama para a autora com os seguintes dizeres: Deus abençoe sua nobre e iluminada criação, a novela A Viagem, repleta de significação espiritual para todos nós patrícios, irmãos e admiradores. Jesus inspire seu elevado trabalho, dando reconforto, esperança, paz e esclarecimento que está distribuindo. Grande abraço, muito respeito, apreços afetuosos e felicitações. Chico Xavier. Bom, eu encerro aqui a nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no nosso canal, dá um joinha aí, aperte o sininho para ser comunicado de um novo conteúdo. Eu estou iniciando agora nesse projeto e conto com a ajuda de vocês. Vamos fazer nosso canal crescer para eu poder voltar aqui várias vezes e contar outros casos e outras curiosidades da nossa TV no Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus.